Projeto 400. E no dia de hoje eu queria compartilhar o texto que se encontra no livro de Salmos, no Salmo 37, versículo de número 4, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu tenho uma versão aqui, a Nova Versão Internacional, que ele diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. É muito importante a gente meditar sobre essa temática, porque este salmo, muitas vezes ele não é compreendido da forma correta. Muitas pessoas fazem a leitura desse texto da seguinte forma: agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Parece uma coisa simples, né? Agrada-te do Senhor, agrada ao Senhor. E o restante do salmo, do versículo de número 4, continua da mesma forma. No entanto, essa pequena mudança que há aí no texto, agrada-te no Senhor, ou agrada o Senhor, faz uma mudança de sentido completa, total, irrestrita inclusive. Quando a gente fala assim, agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, significa que é como se fosse uma troca. Eu agrado a Deus, ou seja, eu faço algo na minha vida para que o coração de Deus se alegre e, como consequência disso, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Então é errado nós fazermos a leitura desse texto nessa ótica. Agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é isso que o texto está querendo dizer. Porque se fosse assim, essa troca ela aconteceria a partir do momento em que eu procuro me esforçar na minha caminhada, na minha jornada, em fazer tudo aquilo que o Senhor se sente realizado, se sente feliz. E então eu, de certa forma, um dia pararia na minha casa, pensaria assim da seguinte forma: o que Deus gosta? Quais são os anseios no coração do meu Deus? Quais coisas Deus se agrada? E aí, como consequência disso, eu procuraria sempre fazer algumas coisas que viessem a atender os desejos de Deus. E aí o texto se confirmaria quando eu fizesse muitas coisas para agradar o coração de Deus, ou para agradar a própria pessoa de Deus. Como consequência disso, há uma promessa no texto que diz que Ele satisfará os desejos do meu coração. Então, isso soa estranho primeiro, para nós pensarmos assim: o que agrada a Deus, né? Quais são as coisas que nós podemos fazer na nossa vida que vai alegrar o coração de Deus, que vai agradar a Deus, que vai deixar Deus satisfeito, né? Realizado, quando ele olhar para mim, para você e disser assim: olha ali o meu filho, como ele está me agradando. Eu fico pensando assim como na figura de um pai, quando eu olho para os meus dois filhos, né? O que eles podem fazer para me agradar? No entanto, quando nós pensamos nessa ótica, é óbvio que nós podemos fazer muitas coisas que agradam o coração de Deus. Mas quando nós pensamos nessa ótica a partir de uma motivação que seria o resultado, no caso do texto, se for lido dessa forma, agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, nós percebemos que esse ato de agradar a Deus, ele tem uma motivação, no fundo ele tem uma motivação, que é atender, que é agraciar os desejos do meu coração. Será que essa seria uma relação saudável? Será que seria muito bom para as pessoas, vamos colocar assim, saber que alguém está agradando você, para que você então satisfaça os desejos do coração dela? Imagine você numa relação, esposo, esposa, relação de pai e filhos, um relacionamento humano, em que você percebe que alguém está fazendo tudo para agradar você, para que no fim você possa satisfazer os desejos do coração dela. Que nível de relacionamento seria esse? Eu acredito, particularmente, seria um relacionamento muito ruim, né? Um relacionamento de troca. Ou seja, eu saber que aquela pessoa está fazendo algo por mim
não porque ela quer me agradar simplesmente ou porque ela quer me alegrar, mas porque no fundo, ela tem outra intenção. E a intenção dela, no fundo, é que eu possa satisfazer os desejos do coração dela. Então, essa é a primeira justificativa de perceber que há alguma coisa errada na leitura desse texto quando ela é feita desta forma. Isso, para mim, é muito claro, né? Deus não aceita um relacionamento de troca. Até porque, o que nós temos para oferecer para Deus que Deus não tem? O que nós podemos oferecer de algo tão valioso que Ele, que é tão rico, que é tão poderoso, tem? Não é verdade? Como que a gente poderia lidar com essa situação toda desta forma? Então, o que eu quero dizer para você é que, na verdade, o texto não está dizendo sobre isso, né? E aí nós entramos diretamente no estudo e na palavra deste texto aqui, deste vídeo que eu estou compartilhando com vocês. A primeira coisa importante a perceber aqui no texto, essa pequena alteração, ela faz toda a diferença no significado final, né? O que está dizendo aqui o texto? Agrada-te do Senhor. E aqui o texto que eu li na Nova Versão Internacional é interessante porque ele vai dizer assim: deleite-se no Senhor. Se deleitar em Deus, te agradar em Deus, que é essa principal palavra que é dada aqui, que faz toda a modificação do sentido do versículo de uma forma geral. Agrada-te do Senhor é o contrário, não você fazer algo que vai agradar o coração de Deus, é que você vai ter prazer em Deus, é que você vai se sentir agradado por causa de Deus, é que você vai se sentir realizado por causa do Senhor. Agrada-te do Senhor, você vai se agradar de Deus, você vai se deleitar em Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então aí a gente percebe que o texto ele vai assim criando uma atmosfera muito mais profunda, porque a primeira pergunta que eu fiz foi: o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Não é? Aqui a pergunta no texto nesse sentido, agrada-te do Senhor, a pergunta é: quem é Deus e como Ele pode estar como Deus agradando o meu coração? Ou seja, como Deus ele gera em minha vida prazer. Não estou falando de coisas que Deus pode me conceder, porque essas coisas que Deus pode me conceder, elas são consequências de que eu possa me agradar em Deus. É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo isso: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, quando eu me agrado em Deus, eu tenho que esvaziar o meu pensamento do que Deus pode fazer na minha vida, do que Deus pode me presentear. Que o meu agradar em Deus, o meu deleitar em Deus, ele tem que se esvaziar daquilo que Deus pode e faz na minha vida todos os dias. Então essa é a grande questão. E aí a pergunta é outra. Quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, qual o nível de prazer que eu tenho em Deus, na sua pessoa, independente daquilo que Ele pode fazer por mim? Que nível de relacionamento que eu tenho que ter com esse Deus de forma tão profunda, tão amorosa, tão abençoada, que eu me sinto realizado, satisfeito em Deus? Atingir este nível não é uma coisa tão simples, porque primeiramente porque nós, desde a infância, muitas vezes, nós somos ensinados, isso acontece muito, graças a Deus isso não acontece na totalidade do relacionamento das pessoas, mas isso acontece muito quando nós às vezes somos ensinados de que por causa da hierarquia que existe, Deus está no alto e sublime trono, nós estamos muito abaixo de Deus nessa relação de autoridade, essa relação de quem é maior que quem. Desde a infância nós sempre fomos ensinados
que esse Deus, que é poderoso, que faz coisas maravilhosas pela nossa vida, é um Deus abençoador, e de que tudo que a gente precisa na nossa vida, Ele cuida da gente, Ele nos sustenta. Então isso, até então, não há nada de errado, porque essa é uma verdade. Ser ensinado assim é algo verdadeiro e real. O problema é que muitas vezes fomos ensinados que talvez o nosso relacionamento com Deus, ele passa muito por aquilo que Deus faz por nós, sabe? A relação que eu tenho com Deus, a proximidade que eu tenho com o Senhor, ela está muito mais intimamente ligada, não na pessoa de Deus, mas naquilo que Deus faz. Porque quando a gente fala de Deus, normalmente já lembra daquilo que Deus faz por nós. A gente fala de Deus, já lembra que Deus me dá salvação, que Deus me ama, que Deus me protege, que Deus me livra do mal, que Deus supre as minhas necessidades, Ele me concede condições para ter uma roupa para vestir, um alimento para se alimentar, não é? A gente sempre pensa em Deus e às vezes salta aos nossos olhos principalmente as obras de Deus por nós. Então aí talvez seja o grande problema, no sentido de quando nós olhamos para Deus e nos agradamos em Deus e tentar esvaziar o nosso pensamento naquilo que Deus faz por nós. Isso acontece muito no relacionamento humano. Você já deve ter passado algum tipo de experiência na sua vida que de repente, depois de determinados relacionamentos, quaisquer que sejam as pessoas, você percebeu que as pessoas muito te valorizaram por aquilo que você fez por elas, por aquilo que você contribuiu na vida delas, naquilo que você ofereceu para elas. E aí você passou a ser uma pessoa benquista, aceitável. Mas chega um determinado momento, você não continuou entregando para essas pessoas aquilo que elas precisavam, aquilo que elas queriam. Ou porque você não quis, tomou a decisão de não fazê-lo mais, ou porque em determinado momento você não estava mais, vamos dizer assim, qualificado, ou não estava em condições de continuar oferecendo aquilo que as pessoas te davam, aquilo que as pessoas queriam que você desse para elas e você dava para elas. E aí quando você deixa de fazer aquilo que as pessoas gostam, ou que você já não é mais tão útil, né? É muito comum as pessoas então já não ter mais prazer em estar com você, estar feliz, realizado, satisfeito estando com você. Isso me lembra que agora alguns testemunhos, por exemplo, de uma pessoa que ganhou uma grande herança de uma família, de um familiar, né, que tinha falecido e tinha deixado uma herança para aquela pessoa. E a pessoa então tomou posse daquela herança, que era alguns imóveis, né, e muito dinheiro. E a pessoa então, ela abriu a casa dela, porque ela era uma pessoa que gostava de estar junto com as pessoas. Ela abriu a casa dela, dava festas quase todos os finais de semana, procurava convidar pessoas para estar na sua casa e tudo mais. E num determinado momento, claro que aquela riqueza, por maior que seja, se a pessoa não souber administrar adequadamente, em algum momento isso vai acabar, né? Se você não continuar colocando de volta aquilo que você gasta, em algum momento acaba, né? Quando você compra lá um pacote de arroz, né, e torna lá aquele recipiente que você guarda o arroz, e todo dia você vai tirando ali, tirando, e vai fazendo arroz todo dia, o que vai acontecer? Uma hora esvazia, né? E aí conta essa história que essa pessoa depois começou a perder os recursos, a casa dela sempre ficava cheia, né? Porque ela convidava, dava sempre festas e tudo. Quando ela começou a diminuir os recursos e teve que diminuir então as festas, porque ela não estava conseguindo bancar mais, e aí para manter uma certa aparência, vende o carro, depois vende a fazenda que ela tinha, depois vende o outro imóvel, e vai gastando. Chegou uma hora que ela só tinha a casa dela, não tinha mais como dar as festas. Ela convidava as pessoas para vir à sua casa, né, para vê-la e tudo. As pessoas perguntavam antes: o que vai ter aí para nós? Que festa que você vai oferecer? Qual o buffet que você vai contratar?
que vai ser hoje? Vai ser churrasco? Vai ser um jantar? E não, eu estou sem dinheiro para comprar essas coisas, só para a gente estar aqui, bater papo, conversar. Eu posso, como diz lá em Minas, vou fazer um cafezinho aqui para a gente tomar. E aí, aos poucos, os amigos, né, que acompanhavam aquela pessoa foram aos poucos abandonando ela, deixou ela de lado, e aí ela vivia numa grande casa, que foi a única coisa que restou para ela, e vazia, porque não vinha mais os amigos, que nós, na verdade, nem podemos chamar de amigos, né? Então, isso acontece muito. Então, nesse tipo de relacionamento, quando nós vemos Deus como alguém que apenas faz algo por nós temos grande dificuldade de entender a parte inicial desse versículo. Agrada-te do Senhor. A gente sempre relaciona esse prazer em Deus por aquilo que Deus faz por nós. Esse agrada-te do Senhor é um desafio que Deus lança ao nosso coração de algo muito mais profundo, de ver Deus enquanto alguém que nos ama e a sua natureza de bondade, a sua natureza de misericórdia, a sua natureza de amor. Deus é amor, a Bíblia assim mesmo diz a respeito de Deus. Então, quando eu consigo ter prazer em Deus, por Deus ser Deus quem Ele é, independente daquilo que Deus pode fazer, e Ele pode todas as coisas, e quando Ele quer ou não fazer, eu consigo atingir este nível de relacionamento prazeroso, que é o propósito e o projeto de Deus para cada um de nós. Agrada-te do Senhor é você se sentir realizado em Deus, ponto. Mesmo que as lutas continuem presentes na sua vida, mesmo que Deus não responda às suas orações do jeito que você gostaria, mesmo que Deus não atenda aos anseios do seu coração, você continua tendo prazer em Deus, você continua se deleitando no Senhor. Independente do que Deus vai fazer ou não pela sua vida, num futuro próximo ou num futuro distante. Quando você consegue atingir esse nível de relacionamento, se deleitar em Deus, por Deus ser Deus, aí há uma promessa. A promessa vem como consequência, não como uma troca. Porque uma coisa é quando você faz algo por troca, e outra coisa é quando você faz algo e como consequência daquilo que você fez, você acaba recebendo algo na sua vida. Isso tem vários testemunhos nesse sentido. Quando alguém faz algo de bondade, o coração sem esperar nada em troca. Achei o celular, eu procuro ali, desbloqueei aquele celular, não é meu, eu consegui o número de alguém da família, tá lá mãe, aí eu ligo para a mãe atende. Não, minha filha mesmo perdeu, meu filho mesmo perdeu o celular. Pois é, eu achei que eu queria devolver. Achei uma carteira, lá na carteira tem um cartão, um telefone, eu ligo, entrego, ó, tá aqui. Não mexi em absolutamente nada. A pessoa faz porque ela se coloca no lugar da outra pessoa, ela se imagina perdendo um celular ou perdendo a sua carteira com todos os seus documentos. E ela então se colocando no lugar dessas pessoas, ela fala, poxa, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu ficaria muito triste com tudo isso. Então eu quero amenizar o sofrimento do coração dessa pessoa quando perde esses bens. E eu vou e entrego para ela. E ela fala, olha que bom que você me entregou isso aí, eu vou te recompensar. Não precisa me recompensar. A minha recompensa é a satisfação de saber que você foi restituído. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu estaria muito triste. De repente, a pessoa faz questão de entregar para aquela pessoa que foi bondosa com ela uma recompensa, né? E aí a pessoa acaba recebendo aquela recompensa. Então, uma coisa é quando você faz algo esperando algo em troca, e quando você faz alguma coisa e como consequência disso, algo bom acontece na sua vida. E é esse nível de relacionamento que Deus está falando conosco aqui no Salmo 37, versículo número 4. Portanto, o meu desafio, o seu desafio todos os dias é agradar-nos do Senhor, nos deleitar em Deus, por Ele ser Deus, por Ele ser Senhor das nossas vidas, por Ele ser esse Deus tão presente ao nosso lado todos os dias, companhia ao nosso lado todos os dias, ter prazer de se relacionar com Ele, independente de qualquer outra coisa. Quando nós conseguimos ter esse nível de relacionamento diante do Senhor, nós sentimos realizado no nosso coração, porque por consequência disso, Deus satisfará os desejos do nosso coração.
Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Muito obrigado. Deus abençoe.